Ele lida com as questões urbanas e o trânsito é um que gera enormes demandas e repetidas demandas junto à sua mesa no dia a dia. O presidente da Indurb, Nico Mondelli, está conosco na TV Câmara. Nico, já estou gastando pouco tempo para poder entrar no assunto. Vocês estão fazendo um trabalho de estatísticas de boletim de ocorrência junto com a Polícia Militar. O que vocês estão vendo em relação a isso? Nós estamos analisando todos os acidentes graves e fatais que estão acontecendo na cidade de Bauru. O que realmente ocasionou aquele acidente, naquele cruzamento, se houve alguma falha de planejamento viário, se houve uma imprudência do motorista. Então a gente leva a equipe, tira a foto do cruzamento e começa a fazer uma análise detalhada do que pode ter ocorrido naquele acidente. Isso a gente começou a trabalhar em conjunto também com a Polícia Militar, Civil e com os bombeiros, para que eles derem umas sugestões do que pode ser feito naquele cruzamento para melhorias. E isso começou desde o ano passado, a gente tirou uma estatística dos últimos 5 anos de acidentes e vem acompanhando os casos fatais, que é o gravíssimo, e os graves que estão acontecendo, os acidentes na cidade de Bauru. E isso começou a tornar mais ágil as ações da Indurb, em conjunto com a polícia. Quais cruzamentos que a gente tem que tomar medidas, quais cruzamentos que a polícia pode estacionar seu veículo para dar uma segurança no horário de pico, para que as pessoas diminuam a velocidade. Então começou a ter uma repercussão melhor e começou a diminuir alguns acidentes. Claro que ainda a gente está muito preocupado com as estatísticas no caso motos. As motos estão estourando os casos de acidentes graves na cidade de Bauru. Sim. E isso está nos deixando muito preocupados, assim, qual medida a gente vai fazer com os motociclistas. Entendi. E esse é um ponto que a gente está preocupado com essa nova análise das estatísticas. Eu imagino que a questão de motos seja uma demanda de todas as cidades médias, porque é uma explosão natural para quem está andando na rua e aí foge até a alçada da questão do gerenciamento em si do trânsito. Tenta ajustar e minimizar ou instituir melhorias, mas com um número gigantesco de motos, depende inclusive da questão cultural do tipo de uso, né? Exatamente. E aí que está a dificuldade. O que está acontecendo com os órgãos de trânsito dos municípios? A gente está se reunindo e estamos levantando propostas de mudança no Código Nacional de Trânsito para a questão da moto. Que tenha uma habilitação talvez com 21 anos, que primeiro dirija um veículo automotor, um veículo, um automóvel, para depois tirar a carta de moto, com mais experiência do trânsito, porque a gente vê nas estatísticas são jovens, entre 19 e 25 anos, que estão tendo acidentes graves, com deficiências, né, físicas e fatais. Você toca num ponto importantíssimo, que é a lida do dia a dia, que traz questões que a gente, a olho nu, não percebe, até porque está na correria. Boa parte são jovens, e aí tem a questão do ímpeto natural, sem querer ficar satanizando o comportamento do jovem no dia a dia. Mas se ele treina só para a moto e não para o veículo de 4 rodas, ele cria vícios naturais de 2 rodas. Exatamente, e isso que está nos preocupando muito como gestores do trânsito. E a gente acaba analisando a maioria dos acidentes e vê que a pessoa, o acidentado de moto, não tinha habilitação, é jovem, estava em excesso de velocidade. E aí, o que nós podemos fazer para resolver no cruzamento? Eu falo assim, está tudo irregular. Então aí está fugindo da nossa alçada e causando um transtorno para várias famílias na cidade de Bauru, esses acidentes com motos que estão cada vez mais aumentando. E atropelamentos, motos atropelando idosos. Isso tem acontecido também. O uso da moto no dia a dia, para aquele que usa, que está do lado de lá, ou para quem dirige olhando para o retrovisor. Zigue-zague, isso é uma questão natural. Fura a fila, corta no meio, embora saiba-se todo mundo que não pode, e isso gera um perigo gigantesco na rua. A gente pede que os motociclistas, né, não andem nas faixas, né, acima das faixas, e sim na faixa de rolamento, que é o correto para um natural, carro. Normal. Cada carro, na hora que vai cruzar a faixa, a moto está numa outra velocidade muito mais rápida, a possibilidade de um acidente é muito grande e não tem segunda chance. Um acidente de moto com uma velocidade acima de 50, 60 por hora, a possibilidade de ter uma fratura, um acidente mais grave, realmente é muito fácil. Com essas estatísticas, embora vocês estejam olhando ela para conversar com a polícia, para tentar identificar melhorias em pontos específicos, o que me parece bastante salutar, imagino que boa parte desses acidentes tenha moto. Sim, e na verdade, poucas cidades estão trabalhando essa possibilidade estatística, essa análise mais detalhada, em conjunto com os órgãos públicos. Nós vamos levar isso para as reuniões entre os secretários de trânsito do estado de São Paulo e vão falar, Bauru está tomando essas medidas e gostaria de ir para uma nova esfera agora. Nós queremos mudanças para uma segurança melhor no trânsito. E
tá claro, o que está acontecendo na cidade de Bauru está acontecendo em várias cidades do Brasil. Então, uma repetição disso, talvez a regulamentação tenha que dar uma ajustada. E mudança na legislação federal. Falando ainda de motos, vocês têm um projeto que está, enfim, na mesa do prefeito para definição ou não, de aumentar bolsões, usar parquímetros, pontos de motos, estacionamentos específicos, mexer um pouco com isso? Olha, no primeiro momento a gente precisa sim aumentar as vagas de motos no centro da cidade. A gente já começou a fazer isso na Genormeira, mas já temos pedidos já para aumentar em outros pontos próximo à área central da cidade, expandir mais as vagas de motos. E depois, num segundo momento, pela demanda, talvez criasse também estacionamento rotativo. Mas ainda está uma discussão ainda com o prefeito Rodrigo, se há interesse ou não, mas no primeiro momento aumentar a quantidade de vagas, que tem poucas. Não está dando pela demanda de motos e realmente está com dificuldade de estacionamento no centro. Tá, com grande volume e é uma economia que acaba funcionando como vazão natural, o cara na hora do desespero monta numa moto para tentar fazer um bico ou algum recurso, vocês têm dificuldade natural de credenciar por causa do volume, credenciar todos os mototaxistas. Temos, por isso, da quantidade, a gente vem constantemente fazendo fiscalizações do sistema de mototáxi, onde a gente tenta mostrar, falar, você quer ser mototaxista? Beleza, vamos se cadastrar na Endurbe, vamos usar o colete, vamos também a questão da segurança para o usuário do transporte. E isso a gente vem intensificando as fiscalizações e a gente viu que o número de pessoas fazendo bico com mototáxi vem diminuindo. A gente tem feito entrevista aqui com o pessoal do trânsito, o Gustavo, o João Felipe Lança, inclusive agora por questão da modelagem do transporte coletivo, e algumas coisas são visíveis, estão acontecendo há algum tempo, mas a gente não mudou a cultura de comportamento ainda. Citar uma, eu fiz uma matéria sobre percursos, né, do jornal, de você passar em horários de pico alguns percursos da cidade. Não tem jeito, não dá mais para ir na padaria às 6 horas da tarde, em 5 minutos como a gente ia antes. Todo mundo sai no mesmo horário, o volume é gigantesco de carros. Acontece muito engavetamento, por exemplo, na Duque, em função dessas pressas do dia a dia. Tem acontecido, realmente Bauru chegou no nível de veículos acima de 230 mil veículos, é uma quantidade enorme. Então, nos horários de pico, no fim da tarde principalmente, no começo da manhã, está tendo congestionamentos em vários pontos da cidade. A gente tenta minimizar isso com algumas medidas, né? Agentes de trânsito, alguns cruzamentos, instalação de semáforo, mas difícil passar algum cruzamento hoje de primeira. Você vai ter que parar, esperar, ter calma. Mudou-se o trânsito na cidade. Consequentemente, vem surgindo acidentes. E principalmente eles são nos horários de pico. Sim. Das 7 às 8 da manhã, das 5 às 6 e meia da tarde, que está relacionado aos acidentes. Os fatais, eles fogem um pouco. Na estatística mostra que são aos sábados. Normalmente motos, sábado à noite. Sábado à noite. Os casos fatais. Acidentes leves, acidentes, assim, volumes de acidentes, mas nos horários de pico, na entrada e saída, mais na manhã e à tarde. Como todo ajuste natural do dia a dia, da organização e da forma como as pessoas lidam com o ambiente urbano e coletivo, eu tenho visto algumas experiências específicas, é verdade, de empresas que estão retardando o horário de saída, às 18 horas, por exemplo, ou antecipando, entra um pouco mais cedo para não pegar o horário das 18 horas. Seria um ajuste. É um ajuste, tanto é que a gente também tem um bônus no transporte coletivo para o horário entre pico, que é uma facilidade até mais barata para incentivar os horários entre pico. E tem empresas realmente já trabalhando isso para não gerar um congestionamento ou também gerar algum acidente com o seu funcionário. Que ele depois, no dia seguinte, ele vai ser afastado e não vai poder mais trabalhar na empresa. Então, as empresas estão começando a ficar preocupadas com a questão trânsito. Muitas pessoas afastadas por acidentes de trânsito. E isso eles estão buscando alternativas de mudança de horário até para evitar. Ou utilizar-se do transporte coletivo também. As mudanças no dia a dia geram pontos mais ou menos graves para a atuação mais específica. A rotatória do Distrito Industrial 1, para quem desce o Horto Florestal na Rodrigues ou para quem vem do Otávio Razzi, aquela descidão gigantesca lá, tem um problema que já era preocupante antes e agora está se tornando um pouco mais crônico. A gente teve uma fatalidade já esse ano e teve vários acidentes graves já no cruzamento do acesso do Redentor para o Distrito 1. Como ali há uma segunda rotatória feita pelo DR, próximo, há um acesso pela marginal pelo viaduto,
a Indurb visualizou que há alternativas de trânsito e nós, por segurança, possivelmente já nos próximos dias, nós vamos fechar o acesso do Redentor ao Distrito 1 por aquele caminho, não cruzando mais, não dando mais a possibilidade de cruzamento da pista, da Rodrigues Alves ali com o trevo James Russell. É uma alternativa, já há uma demanda grande, até empresários do Distrito 1 ligaram, falaram mais um acidente no cruzamento. Então, as estatísticas mostraram ali um ponto crítico e os acidentes que acontecem ali são graves. Então, para quem vai acessar, por exemplo, pela Marginal, ou a rotatória seguinte? Tranquilamente, tem duas possibilidades de acesso, pela Marginal, pelo viaduto, sem problema nenhum, sem cruzar, né, com alta velocidade ali a pista. Então, essa é uma medida que as estatísticas mostraram que a gente tem que mexer rápido. Tá. Esse tipo de cruzamento ou mudança de postura, vocês recebem muitas reclamações no dia a dia do cara que está na área de influência. Eu vou me lembrar aqui da Alberto Segala, acho que é o nome da rua, quando vocês impediram, numa escala gradativa ao longo do tempo, as conversões à esquerda nas avenidas. Aí o cara reclama que aumenta o número de veículos no redor da casa dele, que antes era calminho. O ambiente coletivo é convivência coletiva. A gente tenta de segurar ao máximo, ver a coletividade, até que ponto dá para segurar um acesso, uma conversão à esquerda. A gente visualiza que certos pontos não tem mais o que fazer, vai ter que fazer realmente o retorno com o semáforo e dando segurança para a travessia. Porque a possibilidade de uma conversão à esquerda, você ter uma colisão traseira ou não ter uma visibilidade na hora que você entrar no outro cruzamento, é grande a possibilidade de acidentes. Então a gente vem trabalhando cada vez mais na questão de estatísticas e evitando numa cidade como o aumento do fluxo, não dá mais para um carro parar na esquerda para fazer uma conversão. Então Rodrigues Alves, depois da Rondon, a gente vai mexer em vários cruzamentos ainda que ainda tem possibilidade de conversão à esquerda, vai semaforizar algum deles. A gente está trabalhando isso. Ali tem uma área de vários caminhões. Sim. Então a Rodrigues, ao longo do tempo, vai se fechando os cruzamentos. Outras avenidas, a Nações Unidas, a gente tomou várias medidas já de fechamento ou semáforos. Então, o trânsito hoje em avenidas na cidade de Bauru não permite mais conversões à esquerda. Depois ele vai chegando nos bairros também, que estão nas avenidas de bairros, se é um grande volume, talvez a gente vai fechar alguns cruzamentos. Vai acabar acontecendo gradativamente. Ponto clássico, para quem lembra da memória, é que é subindo a Rodrigues Alves ali perto do cemitério da Saudade. Né? Chegou num ponto que não tinha jeito. Não dava mais para fazer a conversão à esquerda, né? Hermínio Pinto. Daí teve que fazer toda a alça de retorno, Antônio dos Reis com semáforo. Toda a segurança para evitar um acidente. Aproveitar que você está citando os semáforos aqui para você falar dos que estão em andamento ou mexendo neste momento. Ezequiel Ramos com as Nações Unidas. Foi instalado faz 3 semanas. Já deu para perceber um fluxo muito maior já na Ezequiel. O pessoal utilizando a Ezequiel como possibilidade de cortar Nações Unidas. Até antes da instalação do semáforo era difícil a travessia ali e gerava vários acidentes. Então era o último cruzamento que a gente precisaria mexer, mas teve todo um trabalho de sincronismo de semáforos. A gente optou de fechar a conversão à esquerda e fazer a alça de retorno na Araújo e viu que funcionou perfeitamente. E também vimos que aumentou o fluxo na Ezequiel. Tem mais pessoas agora utilizando a Ezequiel e dividiu com o Amarcondes. Na Vila Universitária, Caetano Sampieri com Otávio Pinheiro Brizola. É o próximo na sequência nossa de instalação semafórica. A gente está trabalhando já para esse mês de novembro instalar lá. A gente é um cruzamento que no futuro vai ser também acesso para linhas de ônibus. Então a gente é um cruzamento que tem pouca visibilidade com o Otávio Pinheiro Brizola e já gerou vários acidentes graves. Então ali é um ponto próximo que a gente vai instalar semáforo. Com todo respeito ao direito dos moradores da região do Estoril, em relação a Luiz Braga e a Comendador Marta, tem uma demanda para analisar essa questão, mas eu vou usar aqui uma reflexão sobre a questão das feiras livres. Todo mundo quer ter feira livre em vários pontos da cidade, em várias opções, só que exige do poder público que não seja na frente da sua casa. Desse jeito é difícil de conviver coletivamente. Qual é a situação específica que vocês estão avaliando lá do ponto de vista de fluxo de veículo? Nós estamos fazendo uma nova pesquisa de fluxo no cruzamento para analisar o quanto a gente acredita, quanto aumentou o volume, né, de veículos, como está o cruzamento. Hoje a Comendador é um grande acesso de todo o bairro, toda aquela região da cidade utiliza Comendador. Então a gente vai fazer as análises técnicas, vai fazer a pesquisa e vai levantar isso junto ao Ministério Público, ao promotor, para esclarecimento. Nós
estamos trabalhando ali para a coletividade. Cruzar a Comendador era muito difícil, então a gente teve uma alternativa e viu que a Luiz Braga seria mais viável, em binário junto com a Floriano Peixoto. Então, a gente vai defender a posição da Endurbe como órgão municipal gestor do trânsito e com poder discricionário de fazer as melhorias do trânsito na cidade. Claro que afeta, em certo ponto, o local ali. A gente trabalha coletividade, mas pode gerar consequências para a questão local, da rua, tudo. Como então, toda intervenção. Mas isso a gente tem que analisar. E a gente tem essa demanda também na Benedito Ribeiro dos Santos. Né? A gente vai fazer alguns ajustes nela para ajustar. Os comerciantes pediram, então ali vai ser possível um ajuste, ela é muito longa. E na Luiz Braga a gente vai analisar, vai fazer toda a pesquisa e vai encaminhar para o Ministério Público. Volta de novo a questão do número de veículos. Independentemente disso, aquele acúmulo de veículos no meio do canteiro da Comendador tornava muito perigoso e quase impossível de atravessar a avenida. Esses semáforos têm ligação direta com essa intervenção que me parece razoável, bastante razoável inicialmente. Né? Sim. Só para lembrar a origem dela. Agora, pode ser que nessas identificações, como toda a dinâmica de trânsito, vocês possam eventualmente imaginar que tem que mudar o tempo de funcionamento do semáforo. A gente pode ajustar também os tempos, que dê fluxo também na Luiz Braga um pouco mais. A gente já ajustou várias vezes os tempos ali na Comendador, analisando os fluxos no horário de manhã e à tarde. Então, com essa nova pesquisa, a gente pode ajustar isso novamente para que não tenha, né, quantidade de muitos veículos parados, porque o fluxo da Comendador é muito maior, então o tempo do semáforo da Comendador é muito maior do que na Luiz Braga. Então, a gente pode fazer alguns ajustes também. Então, tudo o que a Endurbe puder colaborar e ajustar para tentar achar um equilíbrio entre o coletivo e o local, eu acho que é... Aproveitando a Comendador Marta, que aumentou gigantescamente o fluxo de veículos, as pessoas que usam sabem disso na prática no dia a dia, tem uma preparação já para o viaduto, que para quem não tem noção sobre a questão do viaduto sobre a linha férrea na Comendador Marta, vê o estudo da concessionária de linhas férreas, a mudança da questão do regime do contrato, vai aumentar gigantescamente o volume de passagens de trem naquela região. Só o viaduto hoje para resolver. Né? Exatamente, só o viaduto. E para isso o Ministério Público questionou a Prefeitura como um todo. Cada órgão fez a sua levantamento da necessidade, Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Planejamento, e a Endurbe está fazendo as análises de pesquisa de volumes de tráfego. E também entrou em contato com a ELL, para a gente nos informar a quantidade de trens realmente que vai passar ali, o tipo das composições, e também entramos em contato com uma empresa específica de mineração, que é a Vétria Mineração, que vai fazer o transporte de minério, que vai passar por Bauru. Então a gente abriu para essa empresa e falou, ó, aqui em Bauru há uma discussão sobre o cruzamento rodoferroviário, o que vai acontecer, quantos trens vocês vão passar, então eles ficaram de vir a Bauru e fazer uma reunião conosco. Ok, para acrescentar mais um dado, que a gente tem feito algumas matérias nesse local específico, eu me recordei aqui, mesmo que você não tenha essa informação de pronto, Nico, mas para colocar para você, da reportagem da TV Câmara na Rua, a região da saída do BTC em direção ao Tivoli, ao cemitério do IP, tem uma questão de fluxo de veículos e normalmente os pedidos são de obstáculos para redutores de velocidade, porque tem um problema de segurança razoável ali mesmo de travessia. Em função até de um problema não do poder público, mas de instalação desordenada, a avenida acaba num lugar, tem terrenos vazios, ociosos ali, sem calçadas, por exemplo. Ali a gente teve um acidente fatal, grave, teve outros acidentes também, escolar, né, teve um acidente. Então a gente tomou medidas e instalou tem uma creche, a gente instalou alguns redutores de velocidade, lombadas, mas a gente visualiza que em trechos de curva a gente não tem como instalar. Então a gente está pensando em colocar, a partir do ano que vem, um radar em um trecho de sinuoso para redução de velocidade, como a gente colocou na Bauru Piratininga. Para dar uma segurança de diminuir a velocidade em determinados trechos de curva. Tá. Falando do radar, a lombada eletrônica nas Nações Unidas, vocês ainda vão lidar com ela para instalar? Desistiu da lombada? A gente entende que radar fixo está de bom tamanho para a cidade de Bauru. Eu acredito que lombada eletrônica, a gente entende que seria como a velocidade de lombada. Então, para instalação, e ela é um valor muito mais caro do que um radar fixo normal.
para investimentos. Então a gente entende que, por enquanto, as Nações Unidas caiu muito o fluxo de pedestres para o Vitória Regia e, por enquanto, a gente não viu necessidade. A gente está acompanhando, até faz algumas operações a Polícia Militar com radar estático, mas está tranquilo, então no momento não. A vantagem de quem usa, enfim, para o usuário olhar a lombada eletrônica é o dado que ela avisa, ela multa muito menos, gigantescamente menos, embora custe mais para a instalação para o poder público. Né? Sim, custa mais. Ela é mais amiguinha de quem desobedece a lei do trânsito ou para quem está desatento do que o radar de pegar despercebido. O DR acabou instalando também em alguns pontos, né, como na Elisa Miguel Maluf, um acesso ali pela Vila Dutra, lombadas eletrônicas, a gente viu que o local era interessante e ela realmente ela avisa a velocidade. Só que aí que há uma diferença. A lombada eletrônica realmente é lombada, ela deveria ser de 30 a 40 km por hora. Sim, sim. Você teria que reduzir realmente a velocidade ali como se fosse uma lombada, para dar segurança para a travessia. Aí talvez nesse nicho ou em áreas próximas a escolas, para ter uma redução, um volume grande de crianças ou pedestres. E não ser 60 ou 50. Daí para uma redução melhor. A gente está trabalhando também com uma nova proposta que seria tipo área 30. Área de velocidade 30, que é uma área de segurança mesmo, tipo próximo a escolas, hospitais, que tem uma redução de velocidade, talvez com a faixa de pedestres elevadas. Então a gente está estudando essa nova proposta junto com a educação no trânsito. Tá, só para aproveitar, enfim, a gente nessas matérias de trânsito de rua, a gente sempre aciona o pessoal do trânsito e me recordei daqui do Aníbal Ramalho, que tem atendido no dia a dia as demandas de solicitações de verificações dos vereadores para estudos. A Nuno de Assis, para dar uma resposta para quem está no ar, tem diferenças de velocidades em alguns pontos, e o Aníbal explicou para nós, aproveitando a presença do Nico aqui, já que vocês estão falando de trânsito, que tem pontos que são da concessão da rodovia. Então, ali a definição de velocidade, embaixo do viaduto, por exemplo, da Nuno, por isso é que não tem um padrão igual em toda a extensão da Nuno de Assis. Né? Sim, é que nem nas Nações Unidas que corta com a Rondon, tem um determinado trecho, ele é estadual, porque é a concessão da rodovia, que é a Rotorno. Na Nuno também, até um certo ponto eu posso ir como município, dali começa o órgão estadual e a concessionária do estado. Então tem alguns pontos dá para que ser padrão, velocidade igual em todos os pontos por causa das regulamentações. Tá. E mais um dado relacionado a trânsito, a gente conversou muito com o Luiz Henrique, enfim, o Gustavo também da área de trânsito sobre isso, nas demandas do dia a dia. Como vocês têm uma área extensa e eu pelo menos não sabia dessa operação específica, o grupo de operações do trânsito atende a demandas, além da questão do rodízio, mas vocês têm poucos azuizinhos no dia a dia. Eles andam em dupla, aí você diminui mais ainda o número de pessoas. Se vocês não iam verificar isso, por que o azulzinho não pode trabalhar sozinho? Tinha uma questão de discussão de segurança lá atrás, mas ele andar em dupla, se você tem 14, você acaba ficando com 7, menor grupo para atender uma área muito maior. Eu concordo com essa posição, a gente vem conversando com o chefe, porque não há necessidade, a importância deles é realmente colaborar no trânsito, no caso de um acidente, puxar trânsitos em pontos estratégicos da cidade, onde não há demanda, não precisa andar em dupla na via, nem para a questão de fiscalização no rotativo. A gente abriu um processo seletivo agora, já finalizou, e a gente vai chamar mais agentes também, para uma demanda para a cidade. Que realmente a gente trabalha 12 por 36, tem em torno de 14 a 15 por dia trabalhando. Então, na verdade, a gente tem 30. Então, mas ainda é bem pouco para o tamanho da cidade de Bauru, pelas demandas. Fora do trânsito, Nico, a questão do aterro sanitário, todo mundo sabe que a gente está acompanhando no dia a dia pela imprensa, e aqui na TV Câmara a gente fez algumas matérias, inclusive com você no estúdio, falando da vida útil do aterro, mas a legislação deu um prazo novo, pelo menos recentemente, para as pessoas entenderem. Vocês vão tentar aproveitar um pouco isso? É uma medida provisória, 658, ela aumentou que era prazo para os lixões ainda se adequarem no Brasil, que era agosto de 2014, foi para agosto de 2018. Em certo ponto pode ser que interfira no estado de São Paulo, mas no nosso caso do aterro sanitário ele já tem todo um trabalho e uma regulamentação em conjunto com a CETESB já definida. No nosso, a gente está operando na expansão já. Claro, o volume de resíduo na cidade de Bauru vem aumentando, por mais que a gente tente fazer as campanhas de coleta seletiva, eu vou incrementar isso mais forte ano que vem com campanhas mesmo de divulgação, como fazer, como separar, o caminhão passa tal horário,
que isso acho que vai colaborar muito. Então, ainda mais com o cadastro das cooperativas. Mas ainda o volume de resíduo é muito grande. Então, a gente começou a operar a expansão em julho do ano passado, uma área de 40 mil metros. E o volume, você vê a área da expansão finalizando, né? Então, a gente está buscando alternativas. A gente sabe que ali há possibilidade ainda para 6 meses ou 1 ano. É que a gente fala estimativa, mas a gente não sabe. A gente vai compactando e colocando lixo e está rendendo. Então, por enquanto, estamos operando tudo. O que fazer? A gente vai entrar com um pedido de que chama RAP, que é uma licença ambiental para uma área pequena, para um aterro de rejeitos. A gente visualiza também que aquela área onde está instalado o aterro, ela pode ser também um parque ambiental, onde pode ter toda uma estrutura de empresas de cooperativa, empresas que querem processar produtos recicláveis. A gente já tem ali o transbordo do resíduo de saúde, a gente já tem o transbordo de pneus. Então, é uma área que pode ser, já tem do agrotóxicos, que é a Aribal, que também todas as embalagens de agrotóxicos são destinadas ali. Então, é uma área que já pode ser trabalhada como área de resíduos. E eu acho que isso está até na proposta, a gente colocou isso na proposta do plano de resíduos, que ali se torna uma área, um parque ambiental de processamento de resíduos. Ok. Teoricamente, se esses prazos todos puderem ser aproveitados em função da mudança da legislação para mais 4 anos, daria para utilizar o aterro não só para o meio do ano que vem ou 2015. A proposta é aumentar a possibilidade daquela área não só para resíduos orgânicos, trabalhar o reciclável, pneu, os que têm também a possibilidade de logística reversa, como os eletroeletrônicos, empresas que processam esses materiais. Ali ele foi primeiramente constituído, é uma área como se fosse uma área de distrito industrial. Então a possibilidade de a gente levar ali empresas de processamento de resíduos. Eu acho que para o Estado de São Paulo, a maior dificuldade que a gente viu no plano do Estado é localização de áreas. Nós temos uma área. Entendi. E ela é no centro do Estado. Ela pode ser trabalhada para isso, sim. Nico, obrigado por sua presença aqui. A gente fica tomando seu tempo, que são vários temas e a gente gastou bastante hoje em função da questão da demanda natural, as questões do trânsito em especial. Legal. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Acompanhe no dia a dia as modificações da vida urbana na sua cidade. Se você está muito irritado com o semáforo em frente à sua casa, lembra da Feira Livre, a técnica da questão da Feira Livre. Todo mundo quer, mas ninguém quer na frente de casa.